De repente você vai num terreiro de Umbanda e uma entidade fala para você: olha, nós precisamos fazer um trabalho. E aí você se pergunta: o que é um trabalho? Você já fez um trabalho na Umbanda? O que será que isso quer dizer? Vem saber com a gente. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Para iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá meus irmãos, Saravá, sou o Pai Noel das Pedreiras, estou aqui para mais um Doutrinando. E hoje o nosso Doutrinando é sobre trabalho espiritual. O que é um trabalho na Umbanda? Muita gente ouve falar. Às vezes você vai, como eu disse, num terreiro e alguém pergunta, alguma entidade te fala que você precisa fazer um trabalho, mas muitas pessoas falam: mas o que é um trabalho? O que é fazer um trabalho? A gente vai falar tudo isso hoje. Mas antes da gente começar a falar, por favor, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, compartilhem os nossos vídeos, sigam o nosso Instagram, curte a nossa página no Facebook, no nosso Instagram, @umbanda_rp. Então, primeiro, para nós podermos entender o que é trabalho espiritual. Trabalho espiritual é qualquer tipo de trabalho, vamos dizer assim, de manipulação energética. Então, existem trabalhos para vários fins. Tá? Quando uma entidade ela fala para você: olha filho, nós precisamos fazer um trabalho, esse trabalho pode ter várias finalidades. E eu ressalto desde agora que um trabalho de Umbanda, num terreiro de Umbanda, nunca vai ser para prejudicar ninguém. Nem você e nem terceiro. Então, amarração, trabalho de destruição, tudo isso a Umbanda não faz. Se esse terreiro faz, não é Umbanda, tá? A Umbanda não prejudica ninguém. Porém, a Umbanda faz trabalhos para o bem. Por exemplo, um trabalho para abertura de caminho, um trabalho para harmonia no seu lar, um trabalho para conseguir emprego, um trabalho para despertar o amor próprio, um trabalho para a harmonia da sua casa, um trabalho de descarrego, um trabalho de firmeza de coroa e assim por diante. Existem vários trabalhos e eu não vou explicar como fazer um trabalho, vou explicar o que é um trabalho e quais são as fases de um trabalho. Qual é o momento que nós fazemos um trabalho na Umbanda? As entidades que te falam, meu irmão e minha irmã. Então, em algum momento, as entidades vão falar para você: olha, nós precisamos fazer um trabalho específico, tá? Vou dar um exemplo. Vai lá, senta na frente do caboclo, e aí você fala: ah, caboclo, meus caminhos estão fechados, eu não estou conseguindo dar prosseguimento à minha vida. O caboclo vai falar: olha, nós vamos fazer um trabalho para abertura de caminho. Então, isso é quando a gente começa esse trabalho. Então, quem vai te falar quando fazer um trabalho são as entidades, tá? Ou o seu dirigente, que também tem esse poder, o seu pai de santo, a sua mãe de santo, o sacerdote que pode falar, ou até mesmo o filho também pode sentir, E aí ele deve procurar o pai. Falar: pai, eu estou sentindo que eu preciso fazer um trabalho para ver como as coisas funcionam. Então, um trabalho é isso, tá? Aliás, se nós formos contar quantas vezes nós vamos falar a palavra trabalho, serão várias, mas enfim. Então, o trabalho vai começar desta forma. Quando nós falamos em trabalho, é importante nós ressaltarmos que nenhuma entidade, como eu disse, vai fazer um trabalho escuso, tá? Um trabalho para prejudicar quem quer que seja. Isso não compete às entidades de luz. Nenhuma entidade de luz vai te fazer um trabalho que não seja da caridade ou para o bem para as pessoas. Outra coisa também que nós temos que ressaltar é que nenhum trabalho na Umbanda é cobrado, tá? Não existe cobrança. Se o trabalho for cobrado, não faça e não vá mais nessa casa, tá? Todos os trabalhos são feitos gratuitamente. E nós temos que tomar cuidado com esse gratuito. Tem muita casa que fala assim: não, nós não cobramos trabalho, mas o material nós compramos. Ou pior, não, o trabalho você vai trazer o material, mas você só pode comprar em tal lugar. Fuja disso, tá? Isso é uma forma de cobrança indireta. Então, o trabalho, primeiro, que quem deve comprar as coisas para o trabalho é você mesmo, porque você será o beneficiário do trabalho. Isso entra numa coisa chamada, que vai aparecer aqui embaixo, ó, lei de salva, tá? A lei de salva é a lei onde é uma lei espiritual que você deve custear os seus trabalhos. Então, quando alguém fala assim: olha, fulano, você precisa fazer um trabalho de abertura de caminho, então você vai precisar de espada de São Jorge, moeda, fita, cerveja, que seja. Tudo isso deve ser comprado pelo consulente, porque entra na lei de salva e ele que deve pagar isso, tá?
Então não tem que existir intermédio de dinheiro, tá? Isso não deve existir na Umbanda. Outra coisa também que nós podemos falar também é que todo o trabalho de Umbanda começa antes no espiritual e depois no físico, tá? Porém, o trabalho físico é dividido em 3 etapas que nós vamos falar agora. A primeira fase nós chamamos de firmação. Na fase de firmação é quando a entidade vai pedir uma leme. O que é pedir uma leme? Ela vai levantar a energia para ser feito esse trabalho. Normalmente esse trabalho é feito sempre no primeiro momento, quando a entidade fala, olha, vamos fazer um trabalho, mas para nós já começarmos, a entidade precisa abrir um portal. E para abrir esse portal, normalmente a entidade vai fazer o quê? Normalmente, riscar um ponto e fazer uma firmeza de vela. Então vamos levar como base hoje um trabalho para abertura de caminho para ficar mais exemplificado para todo mundo. Então você foi lá, passou com o caboclo X, e esse caboclo X falou que você deve fazer um trabalho para abertura de caminho. Então esse caboclo vai falar, olha, nós vamos fazer um trabalho de abertura de caminho, ele vai riscar um ponto provavelmente ligado à linha de Ogum, pode ser até a linha de caboclo, vai acender lá umas velas vermelhas, dependendo da cor da casa, ou azul escura, mas isso é o de menos, vai acender as velas, e naquele momento vai firmar, vai cantar, vai pedir uma leme para que Ogum venha interceder naquele trabalho. Neste momento da afirmação, essa entidade está abrindo um portal. Um portal para te ajudar. Um trabalho é abrir um portal. Então ele está abrindo esse portal para a abertura de caminho. Normalmente, quando isso for feito, a entidade vai pedir que você, normalmente as giras são semanais, né, na casa, provavelmente vai pedir para você, olha, nós começamos esse trabalho, agora, para a próxima fase do trabalho, nós precisamos de alguns elementos. E aí nós vamos para a segunda fase. A segunda fase do trabalho nós chamamos de fortalecimento. E aí nessa parte do fortalecimento, que normalmente vai ser uma semana, 15 dias depois da primeira afirmação, por isso que um trabalho de Umbanda normalmente dura o mês inteiro, tá? Normalmente são 4, 5 dias aí, 5 dias de gira, ou normalmente 3 dias, tá? O mínimo é que seja 3 dias de gira, por isso que normalmente sempre fala 21 dias para o tempo de um trabalho, tá? Mas enfim, isso pode variar muito. Nós podemos, por exemplo, ter trabalho que o caboclo tem que fazer e o caboclo vem uma vez por mês. Então essas 3 fases vão durar 3 meses, tá? Então o caboclo pediu, fez aquela afirmação na semana passada e ele pediu que você, na segunda, do fortalecimento, ele vai trazer o quê? Elementos para a abertura do caminho. Então aí é na segunda fase que ele vai pedir. Olha, você traz 3 espadas de São Jorge, uma lata de cerveja, 7 fitas vermelhas e 7 moedas prateadas. Ah, isso é um trabalho de abertura de caminho. Então ele pediu isso na primeira semana, na segunda semana, o que o caboclo vai fazer? Vai riscar um ponto, vai acender umas velas, vai botar os elementos, e aí vai variar de entidade para entidade, casa para casa, vertente para vertente, aonde ele vai estar o quê? Efetivando o trabalho. Vai estar fortalecendo. É neste momento que o trabalho acontece. Tá? Então é na segunda fase que nós chamamos de fortalecimento que o trabalho realmente é efetivado. Tá? Acabando esse trabalho efetivado, normalmente esse trabalho vai ter um período, então vai acontecer o que normalmente as entidades fazem. Acabou de fazer o fortalecimento? Filho, na semana que vem você vem para ver o resultado. E não vai pedir nenhum elemento. Tá? E aí começa a terceira fase, aí começa uma coisa um pouco complicada. A terceira fase do trabalho nós chamamos de entrega ou despacho. Essa entrega é a terceira fase. O problema é, a maioria das pessoas não fazem essa fase. Porque normalmente, nesse caso, com uma abertura de caminho, fez a primeira puxada, a pessoa já se sentiu melhor. Na segunda, fortaleceu, fez o trabalho, fez os elementos, a pessoa conseguiu o emprego, abriu o caminho. A maioria das pessoas não voltam mais nos terreiros. Nem para agradecer, muito menos. Na questão não é agradecimento. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, ninguém volta para agradecer. A gente não é carente. Né? A entidade não é carente que sofre se você não agradecer. A questão é, esse portal não foi fechado. Então esse trabalho vai continuar aberto na sua aura, porque não foi feita a terceira fase, que é a fase da entrega ou do despacho. Que o que é? Normalmente 15 dias depois, a entidade vai falar, filho, traz agora uma vela de 7 dias, que pode ser até de outro orixá, traz algum outro elemento, mas provavelmente vai ser só uma vela, alguma outra coisa, para fechar este portal. Então a entidade, tá? Vamos dizer, no dia 1º ela veio em terra, ela abriu com uma vela de 7 dias.
No dia 7 ela fez o fortalecimento, no dia 21 ela pede para fechar, que vai fechar até o dia 28 com uma vela de 7 dias. Então o trabalho durou 28 dias, acabou durando um mês, que seriam as 4 luas, mas aí é outra conversa. Então um trabalho espiritual, normalmente ele dura de 3 semanas a indeterminado. Tá? Nós podemos trabalhos que vão indo até distante. A questão é a seguinte: poucas pessoas fecham os trabalhos. E isso é errado. Além de ser errado, isso é ruim. Por quê? Imagina só. Na sua aura está uma energia vibrando assim. Precisamos da transformação. Essa pessoa precisa abrir caminho. Aí a pessoa está aquilo na aura dela, aquele trabalho não acabou, aquele trabalho não foi encerrado. Então a pessoa conseguiu um emprego, mas mesmo assim nesse emprego ela não está se sentindo feliz. Por quê? Porque ela está com uma energia na hora dela que quer que ela consiga algo melhor. Ela quer algo, ela está sempre buscando, não foi fechado o trabalho. Então por isso que esta pessoa vai ter problemas energéticos. Todo trabalho de Umbanda, pessoal, tem começo, meio e fim. O maior problema é que 70%, eu posso dizer, das pessoas não fecham o trabalho porque não vão lá no terreiro para agradecer, para levar uma vela ou para fazer a entrega ou o despacho que aquele trabalho foi feito. Abrem-se portais, mas não os fecham. E portal aberto que não é fechado, cria problemas energéticos. Então é muito importante que todo mundo saiba respeitar essas fases, façam as 3 fases que vai conseguir as coisas, tá? Não é só com isso, que não adianta nada você pedir a abertura do caminho e não levantar o seu bumbum da cadeira, tá? É uma ação conjunta, né, espiritual e físico, porém um trabalho espiritual tem essas fases, elas devem ser respeitadas e assim a gente consegue efetivar. Lembrando que normalmente a entidade vai usar a contagem de lua, tá? E depois a gente vai fazer uma pílula ou um doutrinando só para explicar o tempo na Umbanda, mas cada lua tem 7 dias e normalmente as entidades vão começar os trabalhos numa lua propícia, tá? Normalmente um trabalho de abertura de caminho, por exemplo, vai começar numa lua crescente, que é a melhor lua para abertura de caminhos, tá? Ou na lua nova também pode ser feita. Então, essas são as fases de um trabalho que a maioria das pessoas não vão até o final. E quando não vão, criam esses problemas espirituais. Feito isso, feito o despacho, encerrado esse ciclo, você conseguiu? Que bom! Isso quer dizer que talvez amanhã você precise de outro trabalho. Um trabalho tem tempo para começar, ir até o meio e ir até o final. Aí vocês vão perguntar assim: Pai Léo, quer dizer então que se eu fiz um trabalho há anos atrás, esse trabalho ainda está agindo e não foi fechado? Não, ele foi fechado. A entidade tem o poder de fechar ele. Só que a entidade só vai fechar ele com um propósito. Quando que as entidades vão fechar? Normalmente na festa de Iemanjá. A festa de Iemanjá, que é feita principalmente nos terreiros, e principalmente aqui em São Paulo, onde eu posso falar com mais propriedade, que é feita em dezembro. Por que os terreiros vão para a praia? Eles não vão para mostrar o trabalho, é uma vitrine da Umbanda. Aquilo não é uma vitrine. As entidades vão para a praia, descem e lá passa-se as 7 linhas. Por quê? Porque é lá que as entidades vão entregar os trabalhos, mesmo que as pessoas não terminaram. Tá? A entidade começou, está no meio, mesmo assim ela fecha aquele portal, ela entrega, porque o mar é entrega. Qualquer trabalho que se entrega no mar, se entrega para Iemanjá, porque é ela que recebe esses trabalhos, independente qual é a finalidade. Entregam-se, fecham-se os ciclos e aí começa o outro ano com novos trabalhos. Agora, se você quiser saber mais sobre trabalho espiritual, procure um terreiro e um terreiro sério. Um abraço, saravá e até mais.